Foram 2.400 quilômetros rodados, saindo do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, em Cananéia, passando por Laguna, em Santa Catarina, Torres, Porto Alegre, Santa Maria e finalmente aqui em Santo Ângelo, ou Santo Ângelo de La Guardia, como era em espanhol antes da mudança, antes e no fim, né, depois das guerras dos Guaranis contra os espanhóis e os portugueses. Estamos aqui em... Se o cara da igreja deixar eu gravar, ele vai começar a testar o som agora, então você é árbitro. Eu estou tentando fazer uma coisa, mas não consigo ser lúdico, mas vamos lá. Cara, aqui é a capital das missões, foi aqui que se estabeleceu as conexões para as demais missões guaraníticas, né? Que os jesuítas reduziram os guaranis a pequenos povoados espalhados aqui da margem oriental aqui, né? do Rio Uruguai. Então por isso é chamada as missões orientais, né? E foi daqui que as pessoas começaram, foi graças à reconstrução histórica daqui preservada no sul do país, que a gente pode entender mais o que aconteceu quando o Tratado de Tordesilhas cai por terra e os empurrões de cercas vão acontecer de um lado para o outro, para Portugal e para a Espanha, devolvendo, ou seja lá, cara, negociando as terras que eram da Argentina, o que era da Espanha, o que era do Brasil. E essa confusão, é claro, né, acabou esbarrando com os jesuítas e com os guaranis que aqui estavam. Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês, vai estar passando um monte de imagem aí na tela, enquanto eu estou aqui curtindo essa cidade que é muito legal, culto é patrimônio histórico, e eu vou contar para vocês um pouco de cada fragmento da história, onde passava o Tratado de Tordesilhas e onde eram os povos das missões e como isso chegou e onde terminou, né? Infelizmente, com a morte dos índios, com as expulsões dos jesuítas e com 100 anos de descaso, que foi o período entre as guerras, as destruições das missões e a restauração da cidade. Eu sei que tu não sabe, eu sei que tu não vai entender, não, tu estudou para o Enem, mas foi aqui, em Santo Ângelo, que começou a coluna Prestes. Se tu não sabe o que é a coluna Prestes, tu devia estudar, porque vai cair no Enem, né? Então tu tenta de estudar um pouquinho sobre a coluna Prestes. O sol tá no meu olho, a filmagem vai ficar uma porcaria, vem um cara de skate, e é isso. A gente grava depois do A ideia era ter gravado tudo lá de Santo Ângelo, mas tu viu, né? Tinha um cara andando de skate, um cara tocando o sino da igreja e não dava. Mas é bem curtinho, só para poder ficar claro o que foram as guerras guaraníticas ou guerra guaranítica, né? As guerras guaraníticas elas aconteceram entre 1753 a 1756. Foi um conflito armado que envolveu os guaranis, né, das missões jesuítas, com as tropas espanholas e portuguesas. Por que isso aconteceu? Por conta do Tratado de Madrid, de 1750, que definiu uma linha de demarcação de território colonial espanhol e o português na América do Sul, né? O resumo da ópera foi uma demarcação de terras, devolver, foi um grande tratado, devolver o que a Espanha tinha de Portugal, Portugal tinha para a Espanha, cada um vai ficar no seu canto, só que, infelizmente, os nossos índios estavam no meio dessa confusão toda. O limite estabelecido entre as duas nações era demarcado pelo Uruguai, com Portugal possuindo o território leste do rio, né? Isso você já viu, do rio Uruguai, e a Espanha o lado oeste. Logo as missões ficaram do lado oriental, né, do rio Uruguai, e onde vão estar hoje as missões, né, ou as ruínas das missões. Daí para frente, segue o vídeo, que tu já sabe o que é. Santo Ângelo, né? O Santo Ângelo de La Guardia, né, em espanhol, né, como eu comentei no começo do vídeo, é a capital das missões. Ela foi fundada em 1706. Conta a história que ela não foi fundada aqui, que ela foi fundada entre os rios Ijuí e o Ijuizinho em 1707, um ano depois da fundação, ela trouxe para cá. É o que muita gente não sabe, que quem fundou essa cidade foi um padre belga, foi um sacerdote belga, que foi o Diogo de Reis, ou Reis, não sei como se pronuncia, né? Então, o nome completo da cidade é Santo Ângelo Custódio, e assim ficou conhecida. Santo Ângelo foi destruída pelas guerras guaranis, pelas guerras dos espanhóis e portugueses contra os guaranis em 1756.
1756. Então ela é destruída e praticamente esquecida pelo mundo. Não só aqui, Santo Ângelo, como São Miguel, como São Nicolau, todas as outras missões foram destruídas. E aqui, só em 1830, o interesse, porque tinha gado solto pra caramba, tem um episódio, vai estar no card aqui em cima ou aqui embaixo, não sei onde, explicando o gado que estava aqui na história do churrasco, que também nasceu aqui perto. Então, só em 1830 começa o repovoamento de Santo Ângelo, né? Então, essas migrações, que elas começam no século XIX, elas vão estar lotadas de europeu, né? Vão vir letões, vão vir russos, vão vir poloneses, italianos, alemães, e vão reconstituir todo esse pedaço daqui de Santo Ângelo, até Juí, e mais para lá também, começar a ocupar o espaço que foi deixado nas missões, né? Então, Santo Ângelo, ela tem esse potencial de ser capital das missões, porque talvez, isso é contraditório, mas é bem provável que sim, que em 1830 ela tenha se restabelecido plenamente com a vinda da massa dos imigrantes, né, com os imigrantes chegando aqui, né, no sul, e daqui ela se espalhou para as demais missões, até a fronteira que está lá na frente, 1h40, 1h50, vai estar São Borja lá na frente, e outras cidades fronteiras com a Argentina e também com a Argentina, por enquanto só a Argentina. Mas é isso. Então, aqui é a capital das missões. Mas o que são os 7 povos das missões? Quais são os 7 povos das missões? Por quê? Como eu disse, 7 povos das missões foram as missões que ficaram, né, do lado oriental, do lado leste do rio Uruguai, né? Essas missões, elas se estabeleceram entre 1600 a 1700. No que? Se estabeleceram onde? No Rio Grande de São Pedro. Tu não sabe o que é Rio Grande de São Pedro? Devia saber. Porque tu come churrascaria, tu come no rodízio, não sabe. Tu fala que é do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul se chamava Rio Grande de São Pedro. E só depois vai se tornar Rio Grande do Sul. Vão se estabelecer, não sei se posso falar centro-oeste, oeste, mas aqui, ó, na banda oriental, na banda leste do Rio Uruguai, do lado brasileiro, vão se estabelecer 7 reduções guaraníticas, ou 7 missões, 7 aglomerações, onde se pegavam os índios, que se diziam que eram selvagens, que eram gentios, que eram bugres, e se dava a eles, né, dava a eles a condição de homem branco, ensinando o catolicismo, ensinando o cristianismo, dizendo que Tupã não prestava e que só Jeová era importante. Mas é isso, os índios reuniram esses índios no que é chamado reduções, e assim vão nascer as missões, ou reduções guaraníticas, ou missões guaraníticas. Estou repetindo isso um monte de vezes para que tu grave e não esquece mais. E quais são essas reduções? São Francisco de Borja, atual São Borja, São Nicolau, que é pertinho de São Luís Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo. São os 7 povos das missões. Se tu quer conhecer um pouquinho de cada uma delas, uma zapiada rapidinho no Google Maps ou no Wikipedia, tu vai ver as fotos, mas vai estar passando bastante foto aqui. Eu tive o prazer de viajar esses 2.400 quilômetros, tem muita estrada ainda que a gente deve esticar mais para baixo ainda, até na Lagoa dos Patos. Eu quero filmar na Lagoa dos Patos, tu não sabe porque é a Lagoa dos Patos, eu vou te contar depois lá. Mas eu tive a chance de viajar com a minha esposa, com meus filhos, visitar minha sogra. Obrigadão, sogra, pelo rango até agora que a senhora me proporcionou, e o prejuízo que eu dei na sua geladeira, e sogro também pelo churrasco, e o prejuízo que eu dei no vinho também da sua bodega. Mas eu tive o prazer de viajar esses quilômetros e conhecendo. É a segunda vez que eu faço esse roteiro das missões, e cada vez eu aprendo mais sobre esses povos fantásticos. Mas, resumindo, que não é um resumo, essas missões elas vão acabar com as guerras guaraníticas, né, com o fim do Tratado de Tordesilhas, que mais tarde vai dar origem ao Tratado de Madrid, e as fronteiras vão ser posicionadas. Então, precisava se expulsar os espanhóis daqui, né? E essas guerras, os jesuítas são retirados, os guaranis são entregues à própria sorte, as reduções são destruídas, e os bandeirantes, né? Tu sabe, né? Bandeirante, paulista, mais uma vez fazendo o que não deve. Foram lá, tomaram tudo e partilharam, né? Então, os bandeirantes foram, tomaram tudo que tinha e começou a divisão das terras, entregando um pouco para cada um. E aí, então, eu falei das cismarias, vai estar mais um card aí no canal explicando o que é cismaria e capitania hereditária. Mas as terras vão ser distribuídas depois das guerras guaraníticas, né? E game over as missões. Então, como eu disse, 100 anos de esquecimento. Desses 100 anos,
as missões vão ficar abandonadas, o Rio Grande do Sul vai se tornar Rio Grande do Sul, que era Rio Grande São Pedro, e as organizações portuguesas vão distribuir as terras e vai se tornar hoje o que é o Rio Grande, o que é Paraná, Santa Catarina e por aí em diante. E as missões ficaram esquecidas, e hoje o que nós temos hoje, que a gente vê hoje visitando sítios arqueológicos, são pequenos fragmentos do que existiu no passado. Foi curta a existência das missões, então foram 100 anos só de missões, foi muito curtinho, um período curto de tempo, mas fantástico, uma arquitetura impressionante, são colunas gigantescas de pedra, muito trabalho indígena forçado e não forçado, muita inteligência matemática colocada a favor do catolicismo, da catequese desses índios, né? dessas criaturas fantásticas, desses humanos fantásticos que aqui viviam, né? Que eram os guaranis. É claro que tinham os charruas, tinham os minuanos, tinham outras tribos aqui, mas os guaranis eram a maioria. E foram esses, por serem considerados índios calmos, que foram catequizados. Vão nascer heróis fantásticos, o próprio Cepé de Araju, que é um ícone aqui do Rio Grande do Sul, vai virar São Cepé. É uma boa história para a gente contar aqui do Sul. Acho que me rende um bom papo com meu sogro, que entende tudo desse Cepé de Araju. Quem sabe eu não faço um assado com ele, a gente conversa um pouco sobre o Cepé de Araju. Mas são histórias fantásticas, são mitos que nasceram aqui no Sul e que o Sudeste, que o Norte, às vezes acaba esquecendo, porque ficou muito aqui na fronteira. Então quem é daqui conhece as histórias um pouco até. Porque aprofundar na história é dar uma cavada, vai descobrir às vezes o que a gente não quer descobrir, que foram os massacres que aconteceram aqui. Eu fico por aqui, esse episódio é bem legalzinho sobre os 7 povos das missões, então falo com vocês de Santo Ângelo, né? O Santo Ângelo de La Guardia, deixando para vocês essa pérola, essa maravilha de história e a minha cara horrorosa que vocês vão ter que aturar aí por muito tempo. Tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.